Olá, meus queridos taurinos, bem-vindos a Almas do Universo e bem-vindos à nossa leitura do mês de maio. Então, para quem não me conhece, me chamo Márcia, sejam muito bem-vindos ao canal. Se você não é inscrito, se inscreva, deixe aí o seu like, também seus comentários, são muito importantes. E essa leitura não vai ressoar para todo mundo, então pegue aquilo que é bom para você, o que não for, deixa para lá, porque significa que não é a sua leitura, tá bom? Então vamos lá, meus queridos, vamos ver aí o que esse mês de maio reserva. Lembrando também que nós ainda estamos sob influência desse eclipse, desse Mercúrio retrógrado, que ferrou e martelou a vida de todo mundo. Então, alguns podem ser que já se liberaram dela, mas a grande parte ainda sente os reflexos, né? Porque foi assim para muita gente, eu digo isso por mim também, não foi fácil. Então, esse mês ainda pode trazer alguns resquícios, algumas dificuldades, mas não se deixe levar por isso, porque olha só, você tem aqui como energia central a alta sacerdotisa, né? E a sacerdotisa aqui ela fala o quê? Ela fala sobre situações que você tem que usar muito a sua intuição, não se deixe levar por energias negativas, mas também é uma energia de sabedoria. Saiba fazer as escolhas que você precisa e saiba fazer as coisas no momento certo, tá? Porque aqui, logo depois, essa carta quis vir, então eu vou falar sobre isso, porque aqui é o 2 de ouro. Então, pode ser aí que você esteja sobrecarregado, que talvez um momento bastante pesado, e aí você acaba não pensando muito nas decisões que você está tomando, e de repente pode deixar passar alguma coisa bastante interessante, tá? Então, a sua intuição vai estar, de alguma forma, conectada com você. E também muitos de vocês sabem qual que é o problema e o que tem que ser feito. E olhe para isso com atenção, tá? Mas vamos clarificar aqui, meus queridos. Opa! Então, olha só, vou pôr até aqui porque eu vou usar ele para clarificar tudo. Então, olha só, clarificando aqui, você tem a página de copas. Página de copas pode ser que você tenha recebido uma proposta de relacionamento ou uma proposta de trabalho, né? Porque isso é uma leitura geral, pode ser várias coisas. Mas é algo novo que está chegando aqui para você, ou pode ser também que você esteja querendo fazer uma proposta, você esteja iniciando algum ciclo novo. E eu vou te dizer uma coisa, esse ciclo ele pode ser muito bom e próspero. Então preste atenção nisso. Aí você tem a torre. A torre é alguma coisa que eu acho que vocês ou estão vivendo ainda, finalizando ela, ou passou lá atrás e de repente agora você tem condições de se reestruturar de uma forma mais segura, sabendo aonde que estão os problemas para que você possa consertá-los se você precisar disso. E para alguns de vocês ele está dizendo, olha, vida nova, segue o barco, entendeu? E é isso que esse pajem está trazendo. Olha, passou ali, deu, pelo amor de Deus, não volta lá. Mais ou menos isso. E se for uma situação que você está clarificando, faça da forma certa. Porque, olha, você tem o 10 de paus aqui, finalização de um período bem dificultoso, que ou foi gerado por você ou por uma outra situação, não importa, não adianta você ficar procurando culpados nesse momento. Foi o que foi e acabou. Então, você está prestes a deixar esse estresse de lado. Então, saiba fazer as suas coisas com parcimônia, com sabedoria, sem pressa e sem escutar o zuzuzu no seu ouvido, porque você sabe o que você tem que colocar na sua mesa, o que é importante para você, tá bom? Então, essa é a sua energia central. O seu desafio aqui, olha, você tem a página de ouro, tá? Página de ouro aqui, ela também fala em alguma coisa nova, né? Pode ser um aumento de salário,
pode ser alguma coisa que você investiu lá atrás e não deu muito certo agora, e agora sim você tem mais condições de saber o que está fazendo. Então, é como se você iniciasse um processo completamente do zero. É alguma coisa que vem com você agora com mais sabedoria. Pode ser uma situação completamente nova, mas ainda com os mesmos ingredientes antigos, mas é uma reformulação, é uma adaptação, seja no trabalho, seja na sua vida pessoal, não importa. Mas ela está querendo renovação, não faça mais como antes, não exija mais como antes e não também não aceite as coisas como antes. É quando você diz, olha, daqui para frente tem que ser dessa forma, porque aí a coisa vai funcionar. Então, é uma remodelação, é uma repaginação de um processo que não foi fácil, ok? Então, vamos lá, vamos clarificar aqui, meus queridos. Vamos ver o que que é. Que às vezes no trabalho você também tem que pegar e dar uma, sabe? Então, vamos lá. Para clarificar isso, você tem o 9 de paus, você tem o ás de espadas e você tem o sonhador. O sonhador está dizendo, se jogue, acredite no teu potencial, vá atrás daquilo que realmente te interessa. O 9 de paus me fala que sim, alguns de vocês estão magoados, estão tristes, estão revoltados, cheios de marcas, cheios de coisas, seja por relacionamento, seja por trabalho. Pode ter sido uma baita de uma sacanagem, uma puxada de tapete, um, um negócio que o sócio, né, passou a perna. Mas seja lá o que for, aquele diz, se segura e não desiste, porque a tua vitória é certa. E por que eu digo isso? Porque você tem o ás de espadas. O ás de espadas é uma carta de alguma certa. Às vezes você tem uma dificuldade de mudar as coisas, você tem uma dificuldade de aceitar as coisas como elas são, porque você estava acostumado de um jeito e agora é de outro. Às vezes a própria estrutura do trabalho mudou, o relacionamento, seja lá o que for, aplique isso como é mais convincente para você. Mudou, então você tem uma certa dificuldade de entrar nessa engrenagem. Mas eu digo para você que aqui ele está falando que vale a pena você fazer todo o seu esforço, toda a sua garra para fazer isso dar certo, porque você vai ter resultados positivos, ok? E aí você tem, olha só, aqui é a, o, o pote, né? E ele fala assim, você vai ter bastante coisas para olhar, bastante coisas no seu prato para você comer, para você solucionar. Então, olhe para tudo com atenção. E aí você tem aqui o gavião, tá? O gavião ele fala talvez um pouco de depressão, ansiedade, e preocupado com alguém que talvez esteja te sacaneando ou esteja aí querendo te sabotar, entendeu? E o que eu digo para você, se afasta dessa pessoa. Ou então não dê ouvido se você não pode se afastar, mas não dê estrutura para essa pessoa conseguir o que ela quer, entendeu? Aí você tem aqui o cão. O cão, ele fala em talvez se reunir com amigos. Pode ser que você esteja se reunindo com uma pessoa que você sabe que foi bem leal para você. Essa pessoa pode, de repente, mostrar para você outros caminhos, conversar com você, dar bons conselhos. Então, se você está meio perdido ou está em dúvida de alguma coisa, talvez seja uma solução. E aí você tem a escada, tá? E ela diz assim, que você está subindo para alcançar o seu sucesso. Então, olha só como ela está bem diversificada, porque como é uma leitura geral, né? E esse sucesso, ele não necessariamente precisa ser só um sucesso
profissional, mas ele pode ser um processo de sucesso na sua vida, nas coisas que são mais importantes para você. Então, suba essa escada, mesmo que esteja difícil, mesmo que você tenha que engolir alguns sapos, porque lá na frente ele recompensa, ok? E olha só, você tem aqui o 8 de copas. O 8 de copas é você está deixando para trás algo que não deu mais frutos, algo que você talvez resolva aí nesse meio tempo. Você chegou à conclusão de que não dá mais, que você precisa tomar uma solução, que você precisa se esforçar mais sobre certos assuntos, ou houve um consenso que você decidiu que não dá mais. Então, eu vejo alguns de vocês realmente tomando um rumo diferente. Eu acho que é mais indo para aquilo que você realmente quer, né? Ir atrás dos seus sonhos, daquilo que falta, daquilo que te faz falta. E para clarificar, a gente tem aqui o Cavaleiro de Ouro, você tem a charrete e você tem a Pagem de Paus. A Pagem de Paus nitidamente está abrindo um caminho novo aqui para você, com certeza, né? E você está indo para ele. A charrete me diz que as coisas vão acontecer rápidas agora, porque ó, você ficou esperando bastante tempo, alguma coisa que demorou para você ou tomar ação ou para acontecer. Então agora com essa charrete ela está dando um empurrãozinho para as coisas acontecerem com mais rapidez, tá? E esteja preparado para isso. Se for tanto da sua decisão como de outra parte, não importa, as coisas têm mais movimento agora, elas começam a andar mais rápido. E aí você tem aqui o 5 de paus, tá? O 5 de paus, ele fala em conflitos, às vezes são conflitos internos, né? Em que você tem dúvidas, que você fica ali se questionando, conversando com você mesmo, você não chega ao consenso, aí você tira as suas próprias conclusões, e às vezes nessas próprias conclusões você enfia os pés pelas mãos, porque às vezes são situações em que elas despertam raiva, despertam frustração, despertam desconfiança. Então, aqui ele diz para você pare e analise num todo. Olhe tudo o que aconteceu em volta, seja de trabalho de novo ou de relacionamento. Isso é para cada um. Você tem que saber se adequar nessa leitura. Então, olhe tudo com muita calma para você ver até que ponto que você também contribuiu para isso, ou até que ponto que você foi manipulado. Então, são as duas versões. Não, eu sempre digo, em tudo que acontece, às vezes a gente tem uma participação nisso, né? Talvez a gente não queira se dar esse crédito de você ter contribuído com isso. Mas assim, se for no trabalho, se for uma puxada de tapete, talvez, olha, talvez não era o teu lugar ali, gente. Então não fique nesse conflito. Se for num relacionamento, pode ser que seja um livramento, ou pode ser que talvez necessite um ajuste, mas um ajuste que ele venha para ficar, um acordo que de ambas as partes funcione, tá? E, de repente, se for na empresa também, que você está enfrentando dificuldades no trabalho ou para conseguir trabalho, olhe nas entrevistas que você faz. O que é que está pegando? Talvez nessas entrevistas você esteja deixando passar alguma frustração, ou então você não está muito antenado com o que está acontecendo no momento. E aí, essas coisas, às vezes, elas refletem porque mostra que você talvez não esteja muito conectado com o que a empresa oferece. Olha, essas entrevistas, gente, você tem que ir preparado, você tem que saber o que a empresa faz, qual que é a maior força que essa empresa tem, quantos funcionários ela tem, como é que são o que essa empresa luta, quais são os gols que essa empresa tem, vá preparado para isso, porque isso daí pode ser também que você tenha muitos competidores, e se você não está preparado, você fica para trás,
Olhe como isso ressoa. E aí você tem aqui a carta dos amantes para clarificar, o 5 de copas e o rei de ouro, tá? Então, olha só, o 5 de copas, ele me fala que alguns de vocês tiveram decepções, sim, grandes aqui. Pode ter sido em relacionamento, pode ter sido no trabalho também, tá? E o rei de ouro, ele fala, olha, às vezes, quando você quer muito uma coisa, e ela às vezes chega fácil, talvez você não dê o devido valor ou você demore um pouco mais para perceber que aquilo é o que você buscou a vida inteira, porque foi tão assim que você acha que, sabe, você não precisa fazer nada, você precisa fazer tudo o tempo todo. Então, o rei de ouro, de paus aqui, ele está dizendo para você, olha, reveja isso daí, vá com mais paixão, vai com mais determinação para aquilo que você precisa, seja no profissional ou no emocional, porque você vai dar uma virada de chave nisso aí. E você tem aqui o que? Os amantes. Os amantes, ele fala justamente dessa virada de chave. É quando você tem uma intuição, você tem uma assessoria da espiritualidade que está dizendo: olha, touro, da vez passada você já meio que fez isso, ou da vez passada as pessoas agiram dessa mesma forma. Por quê? O que está acontecendo? Então, é quando você tem um fechamento de ciclo, mas você tem consciência das mudanças que você tem que fazer, do que você não pode aceitar, que talvez, muitas vezes, aquilo que você queria não era bem exatamente para você nesse momento. Você tem coisa melhor ali, tem outras coisas que você tem que olhar antes, tá? Porque lá na frente você poderia quebrar a cara muito mais forte ainda, tá? Então, é uma carta que ela diz, ó, você está fechando um ciclo e você vai ter também possibilidades aqui de ter um entrosamento maior entre o espiritual e o material. É quando as coisas começam realmente a se fechar, a se interligar, ok? E aí você tem aqui o sete de ouro. O sete de ouro é uma carta de colheita, de você começar a colher o que você plantou. Então, assim, se você plantou bastante no passado e você não colheu, eu acho que você vai começar a ter boas colheitas agora. Para outros, no entanto, ele pode significar que você investiu em alguma coisa o tempo inteiro e essa investida que você deu, ela não te deu muitos frutos. Muito pelo contrário, ela pode ter te dado prejuízo, pode ter causado bastante desconforto na sua vida, então está na hora de você fazer uma análise se vale a pena ficar nessa situação, tá certo? Mas vamos clarificar aqui, meus queridos, para ver como é que isso se clarifica. Touro, as coisas às vezes elas não são fáceis, né? Então, olha só. Aí você tem, para clarificar esse sete de ouro, você tem a rainha de espadas, você tem o ermitão e você tem a carta da morte. A rainha de espadas, ela fala em notícias. Pode ser tanto de você, para com dando notícias ou recebendo notícias também, pode ser isso, mas ela é uma carta de decisões importantes, é uma carta em que você tem muita clareza sobre aquilo que você quer, sobre aquilo que você precisa colocar no lugar. É uma carta de estender a mão, mas dar a mão não significa que você vai aceitar tudo, significa que você está dando a mão, mas existem situações que têm que ser mudadas, situações que não podem mais ser como antes, e a gente já viu isso aqui antes, tá? Então, é como se fosse uma limpeza. E aí você tem o ermitão. O ermitão pode ser virgem, pode ser que você tenha envolvimento com alguém de virgem, ou pode ser que você tenha virgem muito forte no seu mapa. A impressão que eu tenho é que essa rainha de espadas, ela está estendendo a mão para essa outra pessoa que talvez ficou afastada por muito tempo. Se for um relacionamento, era um relacionamento que vocês nem romperam
mas nem estamos juntos, e de repente agora esse tempo foi importante para que vocês analisassem isso. E aí há um consenso em ambas as partes, seja de ir ou ficar, mas ele é uma decisão que vai ser definitiva, tá? E se for um trabalho, pode ser que você retorne na mesma empresa em função diferente, porque agora houve um movimento ali e talvez eles perceberam que eles deram um tiro no seu pé quando você saiu. E também pode ser algo que é ofertado a você em matéria profissional, em algum lugar em que você vai ter bastante clareza para fazer as mudanças que você precisa, você vai ter bastante objetividade, é algum lugar que vai te dar muita bagagem, muito conhecimento. E aí você tem a carta da morte me diz que você está indo para uma fase mais colorida da sua vida. Você está saindo talvez de um período bastante dificultoso e agora você começa a ter mais oportunidades que chegam. É como se fosse assim, as resoluções começam a chegar de mansinho, tá bom? Então vamos lá, meus queridos, para a gente fechar essa leitura. Eu vou colocar aqui uma cartinha do oráculo para ver qual que é a mensagem final para vocês, taurinos. E temos aqui a carta do plantando sementes. Olha só, é a mesma carta que essa carta seria quase como o sete de ouro, né? Então ele fala: olha, continue plantando coisas boas, continue plantando os teus sonhos, touro. Não desista dos teus sonhos, plante eles com muito carinho, plante eles para que eles se realizem mesmo, abrace esses sonhos, acalente, sejam eles de relacionamento, sejam eles profissionais, de família, não importa, não importa. Esse teu sonho tem que ser acalentado. Então, plante as suas sementes para que você colha. Você pode não colher agora, mas você colherá no futuro, tá bom? Então, meus queridos, era isso que eu tinha para vocês. Eu desejo, assim, um excelente mês e também vocês estão de aniversário, né, Touro? Parabéns a vocês, que Deus abençoe muito, 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 que vocês tenham bastante discernimento, que a abundância e a fartura sejam bastante, sabe, abundantes na sua vida e que a paz e o conforto sejam algo que você busque, mas que você não estacione nelas, que a sua vida seja sempre um avançar cada vez mais em busca do teu sucesso e da tua prosperidade, tá bom? Que Deus abençoe vocês. Um beijo e vejo vocês nas próximas leituras. Tchau, tchau.